Irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. De manhã eu fiz uma exposição mais densa, mais extensa. Agora eu vou pregar para você um sermão textual expositivo, certo? É uma exposição fundamentada somente em um versículo, de onde nós tiraremos os pontos e o tema para abençoar o nosso coração. Abra comigo sua Bíblia lá em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mateus, capítulo 6, versículo 36. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, fala o nosso coração nessa noite. Tu sabes, Deus, como a igreja precisa ouvir a tua voz. A tua palavra foi lida, agora será explicada. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades. Ó Deus, o poder é do Espírito Santo que fala por meio da palavra. Então, Senhor, que nós, todos os ouvintes, tanto os que estamos no templo, como os que estão em casa, como os que nos ouvirão depois, que todos, Deus, ó Pai, estejamos purificados e lavados no sangue de Cristo Jesus. E totalmente dependentes do Espírito do Senhor, que há de iluminar o nosso entendimento, de aquecer o nosso coração e de fortalecer a nossa fé, enquanto ouvimos a exposição das Escrituras. O Senhor fala conosco e nos abençoe. Eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era adolescente na igreja, eu aprendi um cântico maravilhoso, nesse versículo. Acho que todo mundo sabe, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Na segunda parte, o cântico diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você está com o coração aflito e ouve um cântico tão precioso como esse, certamente o seu coração será acalmado, principalmente porque o cântico canta a verdade revelada na palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e talvez o seu coração venha sendo assolado pela ansiedade. Talvez você esteja em casa angustiado. E talvez você abra a janela do seu edifício e olhe lá embaixo e veja a rua vazia, e os carros já não passam como antes, e as pessoas já não conversam mais no botequim da esquina, e de repente o seu coração fica angustiado, você passa na porta da padaria e não tem mais ninguém, a banca está vazia, e você fala: meu Deus, o que é isso? Será que é o fim do mundo? Fique tranquilo, meu irmão, acalme-se, não deixe a ansiedade tomar conta da tua alma e dominar o teu coração. Nesse precioso texto que está no Sermão do Monte, o Senhor resolve acalmar o coração dos seus discípulos. Provavelmente alguns deles estavam bem angustiados, porque diante do fato de seguir a Jesus, eles não tinham promessa de salário, eles não tinham promessa de casa própria, não sabiam como comprariam suas roupas e nem sabiam o que comeriam no dia de amanhã.
Então o Senhor Jesus, a partir do versículo de número 25, diz a eles que eles não precisam ficar ansiosos com respeito ao que vão comer, ao que vão beber, ao que vão vestir. O Senhor Jesus diz que a vida é mais do que o corpo, do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Ele diz que Ele cuida das aves do céu sem que elas trabalhem. Ele diz que Ele cuida dos lírios do campo sem que eles possam tecer ou fiar. Ele diz que a ansiedade não pode acrescentar um côvado sequer ao curso da nossa vida. Ou seja, nós não podemos viver nem um minuto a mais do que aquilo que Deus determinou. O nosso Senhor está no controle de tudo. E Jesus prossegue em sua argumentação dizendo: se o Senhor cuida das aves dos céus e cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós em nossas necessidades? Então, Ele dá um golpe muito forte, dizendo a nós que abandonemos a ansiedade, porque a ansiedade é coisa de incrédulo. Ansiedade é coisa de gentio. Ansiedade é coisa de quem não tem Jesus presente em sua vida. O Senhor diz lá no versículo 32, 31 e 32, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Depois então, de pintar esse quadro maravilhoso, mostrando-nos que nós não precisamos ficar ansiosos, porque a vida é mais do que comida, mais do que bebida, mais do que vestes, porque Deus cuida de nós como ninguém e a ansiedade não vai resolver nada em nossa vida. O Senhor Jesus, então, nos apresenta aqui o remédio que Ele tem para a ansiedade. E eu quero meditar com você, objetivamente nessa noite, sobre o tema, como vencer a ansiedade. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, como vencer a ansiedade? Jesus diz: ore, buscai. O imperativo está claro. Se nós queremos vencer a ansiedade, nós precisamos nos tornarmos homens e mulheres de oração. Jesus começa dizendo: buscai, ore. Paulo, explicando aos filipenses irmãos que precisariam vencer as ansiedades das perseguições, das lutas que eles enfrentavam, também pelos conflitos que havia dentro da igreja. Aquela igreja tinha uma grande perseguição de fora, porque a cidade era totalmente dominada por senadores romanos. A igreja era composta por gente humilde, gente pobre, e além do mais, duas grandes líderes da igreja estavam brigando. E Paulo então escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 6 o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo, imitando ao Senhor Jesus, nos diz, irmãos, que a cura para a ansiedade é a oração. Ele diz que a ansiedade é terminantemente proibida. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Que tipo de orações? Ele diz petição. Você pode pedir a Deus tudo aquilo que você precisa, mas ele usa também o termo oração. Significa que você vai se dobrar diante de Deus e buscar a comunhão, a intimidade do Senhor para vencer a ansiedade. Mas ele usa um outro termo, ele usa o termo súplica. E súplica significa literalmente um gemido da alma. Como quando aquela mulher Ciro-fenícia, que tem a sua filha endemoniada, clama a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Há dias dos quais nós temos que suplicar diante do Senhor. Mas Paulo diz também que nós podemos vencer a ansiedade com ação de graças. Aproveitando a nossa oração para agradecer o cuidado de Deus, agradecer a grande salvação que Ele nos dá em Jesus, agradecer o perdão dos pecados, agradecer o sol que brilha maravilhoso, agradecer porque tem comida na nossa casa, porque Ele nos sustenta, cuida de nós a cada instante e conduz a nossa vida para a sua própria glória. Portanto, meu irmão, se você quer vencer a ansiedade, ore hoje, ore sempre. Apresente todas as suas necessidades diante do Senhor. Naquele dia em que os discípulos estão numa grande tempestade e Jesus dorme no fundo do barco,
Eles são matriculados na escola da oração e vão ao Senhor e dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus se levanta e diz ao mar que se acalme, ao vento que pare. E depois eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Se nós queremos vencer a ansiedade, nós precisamos nos voltarmos para Deus e nos tornarmos homens e mulheres de oração. Talvez Deus mandou essa pandemia, essa grande tempestade, para que você volte a ser matriculado na escola da oração, para que você busque a presença do Senhor. Então aproveite este tempo para vencer a ansiedade. Como? Orando para buscar a intimidade de Deus, para conhecê-lo mais. Apresentando diante do Senhor as suas petições, Ele ouve as suas necessidades. Apresentando diante dEle a súplica, dizendo para Ele do que dói no mais profundo da sua alma, mas sendo extremamente grato e invocando a sua presença. Ah, querido amigo, querido irmão, querida irmã, querida amiga, como vencer a ansiedade? Ore! Que você se levante para orar e para buscar a presença do Senhor, para ter vitória contra a ansiedade, em nome de Jesus. Como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, o texto diz: ore. Em segundo lugar, o texto diz: como vencer a ansiedade? O texto diz: priorize. Como vencer a ansiedade? Priorize. O versículo diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar. Aqui Jesus está compartilhando com os discípulos que Ele nunca aceita o segundo lugar na nossa vida. Quando Jesus, amados irmãos, dá sua vida na cruz por nós e ressuscita, e nós cremos nele, Ele nos compra com seu sangue. E agora então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos o templo no qual o Espírito Santo habita. E o Senhor é o nosso dono, é a razão da nossa vida. E Ele está nos dizendo aqui que se nós queremos vencer a ansiedade, nós precisamos priorizá-lo. Isso significa que o Senhor não divide o lugar dEle na tua vida, na minha vida, com ninguém. Ele nos comprou com seu sangue de valor eterno, e Ele não tolera ser o segundo lugar na nossa vida. Porque se nós colocarmos qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer plano, qualquer bem, qualquer sonho humano no lugar do Senhor, isso se torna idolatria. Jesus, a palavra diz lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Martinho Lutero diz que todas as vezes que você quebra qualquer um dos outros 9 mandamentos, é porque você já quebrou este primeiro. É porque você colocou alguém ou alguma coisa, ou você mesmo, no lugar de Deus. O Senhor está dizendo que se você quer vencer a ansiedade, você precisa priorizá-lo. Buscai, pois, em primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar da sua vida? O que traz felicidade para o seu coração? Se você disser: sem isso eu não sou feliz, então isso está revelando a quem você adora. Se você dizer: se eu não tiver uma limusine do ano, eu não sou feliz, a limusine é o seu Deus. Se você dizer: se eu não tiver a melhor casa de praia do estado de São Paulo, eu não sou feliz, a casa de praia é o seu Deus. Se você disser: se eu não namorar a menina mais bonita da igreja, eu não sou feliz, então a menina mais bonita da igreja é o seu ídolo. Você está colocando no lugar de Deus. E eu gostaria de lhe dizer que se você é de Jesus, Ele não vai deixar você ter qualquer coisa que ocupe o lugar dEle. Ele sabe que a maior bênção que você precisa é da comunhão com Ele. Ele sabe que para que você seja abençoado, você tem que tê-lo como primeira prioridade da sua vida, como maior amor do seu coração. Então, todas as vezes que o seu coração, como uma fábrica de ídolos que é, como dizia João Calvino, colocar qualquer coisa no lugar do Senhor, prepare-se.
O Senhor anela por você zelosamente. A Bíblia diz, amado irmão, lá em Tiago, que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Então, todas as vezes que nós colocarmos alguém ou alguma coisa no lugar do Senhor, prepare-se, porque o Senhor vai tirar essa coisa do primeiro lugar. Isso pode trazer dor e angústia para o nosso coração. Então eu quero desafiá-lo nessa noite, a olhar para a sua vida, a fazer uma análise do seu coração. Há alguma coisa que está ocupando o lugar do Senhor na sua vida? Será a sua realização? Será o seu sucesso? Será o seu desejo de ficar rico? Será o seu desejo de ficar famoso? Será a sua própria glória? Será o seu desejo de ser reconhecido por homens, por mulheres? Será o seu desejo de se considerar mais seguro e mais forte que outros? Meu querido, se arrependa em nome de Jesus. O que você precisa para viver é do amor de Deus, é da graça de Deus, é da salvação de Deus, é do perdão de pecados em Cristo Jesus. E isso o Senhor te dá de graça, pela graça, mediante a fé. Jesus, falando sobre uma vida discipulada, em Lucas 14, 26 e 27, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. E aquele que não renuncia a tudo quanto tem, e deixa isso e me segue, não é digno de ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Ele quer que nós odiemos, aborreçamos nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos. Ele usa o termo aborrecer para que nós entendamos, irmão, a distância que nós devemos ter do amor para com Deus, que é o maior amor, do amor para com as coisas ou criaturas. É quase a mesma distância do amor ao ódio. O Senhor não quer que você odeie seu pai e sua mãe, meu irmão. O Senhor não quer que você odeie sua esposa, nem seus filhos. Mas o Senhor está dizendo que o seu amor para com Ele tem que ser infinitamente maior do amor que você tem para com seu pai, para com a sua mãe, para com a sua esposa, para com seu filho, sua filha, seus irmãos e até para contigo mesmo. Você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque na maioria do tempo da nossa vida, infelizmente, nós não amamos ao Senhor como deveríamos amar. Então que nessa noite o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós. E que Ele nos dê um coração totalmente de Cristo, como dizia Simonton que queria ter. Que o Senhor quebrante o nosso coração. E que Ele nos ensine a amá-lo sobre todas as coisas e a fazer dele a maior prioridade da sua vida. Preste atenção, o Senhor está usando essa pandemia para chamar a tua atenção. Preste atenção, porque você não pode colocar nada na sua vida no lugar do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, irmãos, de toda a idolatria, de colocar qualquer coisa ou qualquer sonho, ou a nós mesmos no lugar de Deus. E que nós saiamos desta grande provação, tendo o Senhor como a primeira prioridade da nossa vida. É a minha sincera oração por você, por mim, por todos nós, em nome de Cristo Jesus. Como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, priorize. Como vencer a ansiedade? Jesus continua dizendo, submeta-se. Como vencer a ansiedade? Submeta-se. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Querido, Jesus Cristo é rei. Buscar o seu reino significa submeter-se ao seu reinado. Significa estar submisso ao seu senhorio. E o texto diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Talvez você acredite, eu preciso buscar a justiça que vem pela graça mediante a fé. É verdade, você só é justificado pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas quando o texto fala de buscar a justiça, ele não está falando nesse contexto da justificação pela fé. Mas ele está falando de uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Lembre-se que o Sermão do Monte é o código de ética do cidadão do reino.
E Jesus está dizendo que para vencer a ansiedade, você tem que orar, você tem que priorizar e você tem que se submeter. Isso significa então que Ele vai ser o rei da sua vida. Quem vai governar os teus projetos, quem vai governar os teus sonhos, quem vai governar os teus desejos, quem vai estabelecer as tuas metas, vai ser Deus ensinando a você conforme a sua palavra. Você não vai se deixar influenciar pelo espírito deste tempo. Você não vai seguir o que a sociedade diz que você tem que fazer, mas você vai estar submisso ao Senhor para ouvir a sua palavra, para realizar a sua vontade, para buscar a sua glória sobre todas as coisas. Um texto das Escrituras, meu querido irmão, que me impacta muito, é o texto do apóstolo Paulo. Com a sua equipe, ele está no auge da segunda viagem missionária. Eles querem pregar o Evangelho, meus irmãos. Esse é o mandato que o Senhor nos deu. Não há nada de errado em pregar o Evangelho. E de repente, então, eles miram a Éfeso, que é a capital da província romana da Ásia, uma das cidades mais influentes do mundo. Eles querem pregar lá para alcançar muitas pessoas. E quando eles se dirigem para ir para Éfeso, o texto da Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. Eu nunca pensei que o Espírito Santo impedia alguém de pregar o Evangelho. Mas ele não permitiu. E o texto diz lá em Atos 16, de 6 a 10, então, que contornando Mísia, eles tentaram ir para a Bitínia, na Turquia, em direção à Rússia, e o texto diz que o Espírito Santo disse que não. Há dias que Deus diz que não. Você estabelece um projeto, você faz um plano, você diz, é para a glória de Deus, é para pregar o Evangelho, é para a expansão do reino. E o Senhor simplesmente diz, não, eu não quero você aí. E de repente, então, eles são obrigados a parar em Troade, na região que se dizia onde ficava a imaginária cidade de Troia, né? E de repente, então, eles estão ali orando e começam a esperar. E à noite Paulo tem uma visão, enquanto dorme, de um varão macedônio, vestido com roupas gregas, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles entraram para pregar a palavra na Grécia, amados irmãos, e o Evangelho entrou na Europa, e da Europa foi para a Ásia, para a África, para as Américas, irmãos, e dali para o mundo inteiro, porque Deus é quem conduz a vida dos seus servos. Para vencer a ansiedade, você precisa se submeter, você precisa querer realizar a vontade do Senhor, e não a sua. Você está submisso à vontade de Deus. O que orienta a sua vida? Se você vai escolher entre um emprego ou outro, o que vai pesar na sua decisão? Uma vez eu aconselhei um jovem que tinha a possibilidade de escolher entre dois lugares nos quais deveria morar. Num lugar ele ia ganhar muito mais, mas lá não tinha uma igreja que ele pudesse adorar. E no outro lugar ele ia ganhar um pouco menos, mas lá tinha uma igreja pujante, onde ele seria alimentado, poderia crescer no discipulado, poderia encontrar uma esposa e até formar uma família. Qual você acha que foi o conselho que eu dei para aquele jovem? Ah, querido amigo irmão, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Do que adiantaria esse moço ir para aquele lugar onde ele ganharia mais e não teria uma igreja para adorar a Deus? Não teria um corpo no qual se congregar, não estaria na família de Deus, estaria sujeito ao ataque do inferno. É muito melhor ganhar menos e estar no lugar onde Deus quer que você esteja, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Alguns anos atrás eu li um livro, irmãos, sobre a vida de John MacArthur. O livro se chama O Servo da Palavra e do Rebanho, uma biografia escrita por Ian Murray. E Ian Murray conta em determinado momento da biografia de John MacArthur, quando a igreja Grace Community Church tem um crescimento espetacular. Ele conta de pessoas que moravam a mais de 100 quilômetros de distância, mas que resolveram se tornar membros da Grace Community Church. E MacArthur dizia a eles, mas vocês vão viajar 100 quilômetros todo domingo. Eles disseram, aqui é o nosso lugar, o Senhor nos mandou para essa igreja, nós nos submeteremos a Ele para ouvir a sua palavra. É por isso que eu não tenho problema, irmão, que algum membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo mora em Campinas e venha todo domingo para cá. Se for a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Se quiser ficar numa igreja em Campinas, amém.
mas se Deus quiser aqui, vai ser muito bem-vindo, em nome de Cristo Jesus. Lá, amados irmãos, quando nós pastoreávamos em Brasília, nós tínhamos algumas famílias que viviam numa localidade que ficava a 30 quilômetros da igreja. E eles vinham para a escola dominical e culto de manhã, voltavam para casa e vinham para o culto à noite. Então eles andavam 30, 60, 120 quilômetros todo domingo. E eu, com o coração angustiado, disse a eles: irmãos, se eu tivesse tempo, eu ia começar um trabalho aí onde vocês moram. Algumas famílias, porque vocês estão sofrendo muito para vir aqui todo domingo, é muito longe, 120 quilômetros. Eles disseram: pastor, nós não estamos sofrendo nada, né? Para nós é um privilégio adorar a Deus e ouvir o Senhor falar conosco em sua palavra. Só pode responder assim, irmão, quem tem consciência do que de fato importa. O que importa é adorar a Deus, é agradar a Deus, é obedecer a sua palavra, é submeter-se à sua vontade, é realizar o que Ele quer e não o que nós queremos. Quais são os princípios nos quais você se basila para tomar as decisões da sua vida? Que os seus princípios sejam, em primeiro lugar, a glória de Deus, a exaltação do nome de Jesus, uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra, e o desejo de ser uma bênção onde Deus te colocar, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, como vencer a ansiedade? Submeta-se. Pare de lutar contra Deus. Pare de espernear contra as Escrituras. Se Deus disse nas Escrituras que você não deve fazer algo assim, você insiste em fazer aquilo que Deus não quer que você faça? Que o Senhor tenha misericórdia de você, que o seu coração se quebrante, que você se submeta à vontade do Senhor, que Deus quebrante o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Mas nós ainda nos perguntamos: como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, o texto disse: ore. Depois o texto disse: priorize. Depois o texto disse: submeta-se. E em último lugar, o nosso texto diz nesta noite: confie. Como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, amado irmão, priorize. Em terceiro lugar, submeta-se. E em quarto lugar, confie. O versículo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas outras coisas das quais Jesus está falando? As coisas mencionadas no texto: o alimento, o tempo da vida, as vestes, o sustento, o cuidado da nossa vida. Quando nós buscamos a Deus como nossa primeira prioridade, quando nós queremos glorificá-lo, quando nós nos submetemos à sua palavra, quando nós vivemos em oração, quando nós usamos os dons e os talentos que Ele nos deu, e até o nosso trabalho é para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor vai nos acrescentar todas estas outras coisas. O texto está dizendo, irmãos, que nós podemos confiar que quando vivemos para a glória de Deus, o Senhor há de nos sustentar, há de cuidar de nós, há de fazer de nós uma grande bênção na sua caminhada. É por isso, irmão, que eu e você temos que ter um conceito cristão do trabalho. Muitas pessoas, irmãos, têm um conceito de trabalho abusivo. Ou é como se fosse o único meio de você conseguir o seu dinheiro. A maneira de você conseguir ir lá e pegar aquilo que você necessita. O trabalho, irmão, foi criado por Deus antes da queda. E eu quero lhe dizer, pasme, na glória haverá trabalho. Porque o trabalho aconteceu antes de que o pecado entrasse no mundo. No mundo perfeito há trabalho. Mas a grande diferença é que nesse mundo caído você fala: ai, amanhã é segunda-feira, que triste. Na glória você vai dizer: aleluia, segunda-feira, vou glorificar ao meu Deus através do meu trabalho. Quando você tem a perspectiva bíblica do que é o trabalho, você vai entender que o trabalho é o lugar no qual Deus te deu dons e talentos, para que você os coloque em prática. E quando você realiza o seu trabalho, você não só está arrancando o seu salário do seu chefe, da instituição na qual você trabalha, mas você está revelando a glória do seu Deus. Você trabalha
para a glória de Deus. Então você vai para o seu trabalho, não como meramente um funcionário do seu patrão, mas você vai para glorificar a Deus, porque você é servo do Senhor. E naquele trabalho, quando você faz com excelência, você glorifica o nome de Jesus. Então você faz o que faz com o seu melhor. Provérbios diz: viste um homem perito no seu trabalho, perante os príncipes, os reis ele estará, não diante da plebe. Ah, meu querido amigo e irmão, você tem que fazer o melhor que tem para a glória de Deus. Então você vai entender que quando trabalha, você está naquele lugar representando o Senhor Jesus. E representando o Senhor Jesus, você vai trabalhar para a glória de Deus. Você vai buscar ser bênção nos relacionamentos ali. Você vai entender que representa o Senhor. E então, você servindo a Deus naquele lugar, Deus vai lhe acrescentar todas as coisas que você necessita. E quando você não tiver trabalho, Deus vai continuar suprindo as suas necessidades. Porque quem te sustenta é o Senhor. Você trabalha para a glória de Deus. O Senhor vai sustentar você. Eu gosto muito da expressão do rei Davi, quando já velhinho, no Salmo 37, 25, ele diz: fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus. Irmãos, tem dia que o crente passa aperto, mas o Senhor supre a nossa necessidade. Jesus, nesse mesmo sermão, nesse mesmo capítulo, quando nos ensina a orar por sustento, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não diz: o rodízio nosso de cada dia dá-nos hoje, né? O hamburgão nosso de cada dia dá-nos hoje. A melhor pizza dá-nos hoje. Não, o pão é o que você necessita. Nosso, fruto do nosso trabalho. Supre hoje, não fique ansioso com amanhã. Se Ele está dando hoje, vai dar amanhã. É Deus quem te sustenta, meu irmão. Então glorifique a Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Outra citação de Davi que eu amo está no Salmo 27:10, quando ele diz: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O Senhor acolhe você. O Senhor cuida de você. Creia em Jesus, Ele vai suprir todas as suas necessidades, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abrir uma porta e Ele vai se glorificar em tudo isso. Creia no Senhor. Por isso que Davi, no mesmo Salmo 27, versículo 13, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele confia no Senhor, mesmo em dias de dificuldade. E por isso ele termina pregando para si mesmo e pregando para Israel, dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Confie no Senhor, meu irmão. Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Não se desespere. O Senhor cuida de você. Como diz o nosso hino, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Confie no Senhor. Se Ele já deu a vida na cruz para te salvar, Ele vai continuar cuidando de você, ainda neste tempo de aflição. Como vencer a ansiedade? Ore, priorize, submeta-se e confie sobre todas as coisas. Confie que o Filho eterno de Deus foi cravado numa cruz em seu lugar. Como diz Isaías no capítulo 53, versículos 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi maltratado, moído, execrado, esbagaçado, estiolado, destroçado, arrebentado pela ira do Deus eterno contra o pecado, por sua causa.
Você acha que um Deus eterno, que deu o Filho que Ele tanto amava para morrer uma morte tão sofrida numa cruz no teu lugar, vai deixar de cuidar de você em dias de uma pandemia? Creia em Jesus, creia no Senhor. Ele morreu na cruz por ti, então arrependa-se dos seus pecados nesta noite. Confie somente nele. E Ele há de cuidar de ti. Como vencer a ansiedade? Ore, priorize, submeta-se e confie. Que Deus te dê vitória sobre a ansiedade. Em nome de Jesus. Amém.